Ó, quem curte a sétima arte precisa assistir ao curta-metragem chamado Entre Azuis, que foi desenvolvido pela Camila Weber, que é aluna de cinema do Instituto de Artes e Design da UFJF. Gente, que lindeza que é esse curta, na verdade, uma animação em que a história central ela é tipicamente brasileira. É uma criança, uma irmã mais velha, na verdade, que precisa lidar com duas situações diferentes na vida. Uma que é cuidar dos irmãos mais novos e, ao mesmo tempo, aquela vontade de se divertir como criança, né? Que gracinha que ficou, vocês precisam ver, tá? Bom, mas para falar sobre isso, a gente conversou com a Camila Weber. Bora conferir. Oi, Camila, boa tarde, seja bem-vinda ao Na Frequência, é um prazer receber você no nosso programa, mesmo que seja à distância, né? Mas a tecnologia beneficia a gente nesses momentos, né? Tudo bem? Tudo. Bom, boa tarde também para você. E eu que agradeço também estar aqui. Muito bom. Vamos falar então do curta, né? Do que você lançou, né? Que chama Entre Azuis. Eu queria que você contasse mais detalhes sobre esse curta, que é de animação, né? Tão bonitinho. Eu vi, ficou lindo também. Ficou uma gracinha. Eu queria que você explicasse, na verdade, assim, com mais detalhes, né? A história desse curta e o que te motivou, na verdade, a trazer um cenário familiar, né? Para poder fazer mesmo esse curto, o tema, ser esse tema desse curta. Bem, a história é, começa com o fato de ter sido um programa de intercâmbio da UFJF, que é a faculdade onde eu estou estudando atualmente, e o projeto veio de uma das aulas do intercâmbio que eu fazia em Portugal, e era para ser só um projeto despretensioso mesmo, que a gente ia ter que terminar em 6 meses, o tanto de um semestre e tal. Aí eu não consegui terminar a tempo e eu queria continuar, queria que ele fosse lançado, que ele tivesse terminado. Bem, eu consegui terminar ele somente agora. Eu fiz essa matéria em 2020, mas com a ajuda de programas de incentivo à cultura de Minas Gerais eu consegui fazer. E essa é a história do projeto em si. E a história da história mesmo, do que tem no curta, é sobre uma história de infância de tias minhas, né? Tanto que no final dos créditos aparece lá as duas, em homenagem a essas duas tias. E porque no começo o projeto era para ser alguma coisa relacionada com infância. E aí poderia ser as nossas infâncias, poderia ser a infância de outro. E aí eu e o meu amigo que estava comigo na época, que a gente foi fazer o curta, a gente pensou em fazer infância sobre algum tio nosso, algum parente. E aí veio essa história da minha tia sobre essa questão de ter que ter essa responsabilidade muito nova de cuidar de irmãos, tá? Que é uma coisa que eu não tive. Imagino que esteja na sua época ou não também, mas não foi uma coisa tão presente na minha, mas foi muito presente nessa minha tia. E nos tios do meu primo, do meu primo, ó, do meu amigo que fez curta comigo. Então, tem E aí mais a gente, pessoas, né, na verdade, que participam desse projeto, né? esse amigo meu que me ajudou com a animação no começo, mas aí depois na metade, que eu falei que ele foi dividido em duas partes, nessa parte, aí depois eu terminei em 2021. Aí em 2021 eu já não estava, já era só eu fazendo a animação, mas aí tinha um amigo, uma pessoa para cenário, tinha uma pessoa para marketing, uma pessoa para montagem, para som. Então, sim, teve uma galerinha. Legal. E como é que foi todo esse processo, na verdade, de construção, né, desse curta? Você falou que estava fazendo um intercâmbio, mas é na prática mesmo do curta. Como é que foi todo esse processo? Assim, é um pouquinho chato no começo, tem que pensar primeiro a história. Aí você fica quebrando a cabeça pensando numa história. E aí pensando numa história que seja legal. E geralmente você fica desenhando, que é uma coisa que é recorrente, né? Porque antes eu fazia artes, né, na UFJF, então, mas eu sempre quis fazer cinema, e que eu tô fazendo agora na UFJF, e animação. Eu queria muito fazer animação também. E eu consegui fazer nesse intercâmbio. E aí você geralmente fica desenhando a, as coisas, tipo, as ideias que vão saindo no papel, e vai pensando, ah, isso daqui vai dar certo, isso daqui não vai dar muito, ah, isso daqui tem muito personagem, ah, isso daqui tem um cenário muito chato, e são essas coisas mesmo, de querer ou não querer fazer. E aí acabou dando certo. Inclusive, eu ainda acho que tinha muito personagem, era uma das coisas que ia dar problema de animar, mas aí no final até que deu certo.
E são quantos personagens no curta, assim, para a galera poder saber, assim, quem são esses personagens, né, e quantos são? São 3 personagens. A personagem principal, que é a que mais é animada, é a Marina, que são 3 irmãos, né? Aí a Marina tem 13 anos, se eu não me engano, e a outra a Marta tem 10 anos e o Toninho tem 8. Mas o Toninho é o que menos aparece, e realmente ficar animando 3 personagens na cena é mais difícil do que um só. E aí a que mais aparece é a Marina, que é a personagem principal, e a coadjuvante, que é a Marta, né? Por causa das cenas que acontecem. A pandemia, de certa forma, atrapalhou um pouco esse processo de desenvolvimento do projeto, até para finalizar mesmo esse curta, ou não teve interferência na questão? No começo, quando a gente estava fazendo curta, eu e meu amigo estávamos fazendo lá em Portugal. Aí estava tudo indicado que a gente iria terminar em Portugal em agosto, mas aí aconteceu a pandemia no meio de março, eu ia ficar lá até agosto, e aí eu tive que ir embora, inclusive com aqueles aviões de repatriamento, aqueles negócios tudo. Tive que Ah, e você voltar teve em que ficar em abril, quarentena, essas coisas todas? sim, em quarentena lá. E aí eu voltei de avião e tal, em abril. Era para ter voltado em agosto, era para eu ter terminado o curta em agosto. E aí foi aquela correria dos professores tentando fazer aula online de uma vez para não acabar com o semestre. E aí eu tendo que ver aula no fuso horário de lá, 5 da manhã daqui, umas coisas assim. E aí acabou que a gente não conseguiu fazer a tempo, terminar. No meu caso, eu e o meu amigo. Uhum. E aí essa parte foi difícil, mas aí depois, quando eu decidi terminar o curta com auxílio da Lei Aldir Blanc, que é a lei de incentivo à cultura que teve na pandemia, Uhum. aí eu já fiz um cronograma todo para eu tentar terminar fazendo home office. Aí essa parte eu já consegui ajeitar. Ainda teve desafios no meio, mas pelo menos eu consegui me organizar. É bom, legal você falar sobre a Lei Aldir Blanc, que eu queria te perguntar como é que você enxerga, na verdade, a visibilidade, né, e o incentivo à cultura, mas principalmente quando o assunto são projetos audiovisuais como o seu aqui no Brasil. Como que você analisa esses incentivos governamentais, enfim, para poder realmente as pessoas produzirem, né, os seus trabalhos? Antes de tudo, acho muito importante que tenha para audiovisual, para essa lei que eu estava inserida tinha, além de audiovisual, tinha para música, tinha para teatro, tinha. Então, assim, eu tive amigos meus que entraram com teatro, que eu conhecia, eu tive um amigo meu que entrou com música, que eu conheço também, tinha história em quadrinhos, então, assim, imagino que essa abrangência de mais áreas da arte é muito importante também. E sim, é muito importante ter esses, esses incentivos, porque assim, é como se fosse uma forma de resistência cultural. Isso era isso que eu Uhum. queria achar. E assim, ao que tudo indica, está sempre diminuindo em questão de orçamento e tal. E é um pouco difícil de conseguir. Esse foi bem mais fácil por ser na pandemia, por Uhum. eles estarem entendendo de que essa área está recebendo menos dinheiro e não está podendo, tipo, teatro, não está podendo fazer o que eles realmente fazem, que é ir no teatro. Então, essa foi mais fácil, mas a maioria das vezes é importante. E eu acho que tinha que ter mais visibilidade também da questão dos editais em si. Uhum. Tipo, de que, abril, a inscrição vai até tal, até tal. Divulgar mais, no caso, né? Sim, sim. Uhum. Legal. Você está tendo que tipo de feedback assim sobre os vídeos, né, das pessoas que estão assistindo ao curta? Como é que está sendo esse feedback? A maioria está gostando muito, muito. Na UFJF não tem um curso especializado em animação, então não são muitas as pessoas que terminam curtas assim de animação direto da faculdade. A gente vê mais curta audiovisual, por questão da faculdade de RTVI e da faculdade de cinema. Uhum. E aí, a maioria das pessoas gostaram muito.
um dos feedbacks mais interessantes foi o dos meus tios e das minhas Ah, dos tias, personagens, né? Aham. dos personagens, elas adoraram e elas falam que assistiram 50 vezes, várias vezes, que mostra para todo mundo. Para essas pessoas é menos ainda, né, próximo a questão de curtas e audiovisual e animação É. feita por pessoas por perto, assim. Uhum. Ai, que show, mas ficou muito bonitinho mesmo, uma lindeza. Todo mundo tinha que ver, inclusive. O Entre Azuis já participou de algum festival ou ainda não? Como é que está sendo esse processo? Por questão da Lei Aldir Blanc, eu precisava lançar ele, né, antes de enviar para alguma amostra. Assim, não que era obrigatório desse Uhum. jeito, mas eu precisava terminar ele. E por questão da pandemia e tal, estava mais difícil mesmo de terminar coisas, não é um momento muito bom que as pessoas tá todo mundo passando. É. E eu me esforcei muito para terminar e para lançar ele a tempo, né? E aí acabou que por mostras eu não coloquei nenhuma ainda, mas já estou cadastrando em mostras para futuramente entrar, A porque joia. o foco mais era a lei, né? Aham. Aqui tem um primeiro plano, né? Talvez aí, se você conseguir, né? Sim, Tem uma sim, mas oportunidade, né? então a do primeiro plano foi uma que eu fiquei triste de não ter conseguido, Não porque conseguiu? Aham. não, porque eu não consegui nem cadastrar, né? Porque terminava em abril as inscrições e o meu Ah, curso não sim. tinha terminado ainda. Uhum. Então, mas se eu não me engano, no primeiro plano eu acho que pode ir até um ano os curtas. Então, assim, talvez a do ano que vem eu coloque. É verdade, ainda dá tempo então, né? Eu queria saber o que você espera, na verdade, que o seu trabalho contribua, né, para essas pessoas que que pensam, na verdade, em ingressar mesmo nesses projetos audiovisuais. O que você espera desse trabalho? Um pouco mais incentivo, né? Para que tenha mais dessa área, se estude mais essa área, mas se pratique também, porque eu aprendi bastante praticando. Uhum. Aprendi e meio que foi um privilégio meu conseguir fazer um intercâmbio para essa área, que não é privilégio de qualquer pessoa. Então, mas também não é impossível de se fazer aqui, sabe? Então, eu acho que seria mais um incentivo nessa parte. Legal. E para as pessoas, na verdade, assim, não para quem estuda ou para quem pretende ingressar nessa carreira, mas pessoas mesmo que não têm, que não estão nessa área audiovisual. Para essas pessoas, o que o curta pode trazer de sentimento mesmo? Eu queria no começo que fosse um curta é, que falasse sobre o mar em si, o litoral, e que ele fosse apreciado só, no tipo, não tem uma história de um herói que tenta salvar tal coisa, ou alguma jornada. Eu queria só que fosse dois personagens que chegam no mar, se diverte, só que aquela história que aconteceu no final, né, para não dar muito spoiler, Né, não vamos dar spoiler. aquela história que aconteceu no final foi uma coisa que foi aparecendo nos storyboards. Storyboards é tipo uma pranchinha que a gente faz desenhando as cenazinhas bem pequenininhas, né? Uhum. Para ver como é que fica o curta no papel. Aí acabou aparecendo e foi meio que por teste também. A gente estava experimentando essa palavra. Então, do começo, o que eu queria mais era que só apreciassem, só achassem bonito, só achassem colorido, a música divertida, que eu gosto de audiovisuais que são desse jeito também. Uhum. Mas eu também queria que passasse um pouco de reflexão. E eu gostei do final, que acabou tendo um pouco de reflexão, sim. Então, é um pouco dessas duas palavras no final. Legal. Bom, não vamos dar spoiler, até porque para as pessoas que não assistiram verem, né, assistirem ao seu curto e também refletirem, né, Sim. tirarem as próprias conclusões. Eu queria que você dissesse onde que está, né, disponível o curta e aproveitar também para você informar suas redes sociais, enfim, seus contatos, para que as pessoas também possam saber mais sobre seus trabalhos. Eu tenho um Instagram, eu não fiz um Instagram próprio para curta, porque eu achava que não iria ser tão importante assim, não ia conseguir ter
visibilidade, então eu decidi colocar no meu próprio Instagram de desenhos, que é o camila.web, e Camila com K, né? E aí o ponto e web. E lá no Instagram tem bastante fotos sobre o curta, sobre cenários, sobre os personagens, conta melhor as histórias. Eu ainda pretendo fazer um post no Behance, todo bonitinho, aí já vai ter informações mais técnicas sobre o curta, é mais para quem quer ver essa parte mais técnica. E no YouTube tá entre azuis, Animated Short Film. Eu coloquei em inglês, porque geralmente curtas de animação ficam desse jeito no genérico. E tem no link lá na bio do Instagram também. Muito bom. Camila, eu queria te agradecer muito por você ter se disponibilizado a conversar com a gente aqui virtualmente. Muito obrigada. Eu só desejo sucesso para você e que mais curtas, mais projetos sejam desenvolvidos nessa área audiovisual, porque o Entre Azuis ficou realmente uma lindeza. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Você também. Eu agradeço também ter aparecido. Espero que todo mundo que vai ver goste também. Foi difícil de terminar, mas eu consegui e ele tá bem bonito. Tá mesmo. Não, sucesso total. Dá tudo certo. Obrigada. Um beijo, obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada.